Antes de iniciarmos o nosso vídeo, se inscreva, deixe seu like no nosso canal. Nosso novo cenário. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto bem interessante, muito específico dos nossos dias. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 2, versículo 8. As astúcias de Herodes e os magos do Oriente. Lá em Mateus 2,8 diz o seguinte: e enviando-os a Belém disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Esse versículo, ele está tratando de uma estratégia que Herodes teve para com os magos. Mas eu acredito que os magos, vamos dizer uma linguagem popular, ele foi bem mais esperto que Herodes. Então, vamos falar um pouco a respeito de quem foi esse Herodes. Eu creio que Herodes foi um homem assim, muito maligno. O objetivo dele, principal, era matar o menino Jesus quando nasceu. Marcos, ele afirma que Jesus nasceu durante o período de Herodes. Então, Herodes, ele foi acusado de vários crimes. Ele mandou decapitar João Batista por meio de Salomé, instigada por sua filha Herodias, esposa do seu meu irmão Herodes Felipe. Ele também foi acusado, Pôncio Pilatos entregou Jesus para Herodes. Herodes também foi acusado a partir do momento em que Jesus passou por aquelas dificuldades que nós já conhecemos. Então, Pôncio Pilatos enviou Jesus para Herodes, quando este estava em Jerusalém no período da Páscoa. Mas o que eu estou querendo dizer por você, todas essas coisas? Quando ele diz, lá no versículo 8, ide, informai-vos bem a respeito do menino, quando tiveres encontrado, comunicai-me para que eu vá adorá-lo. Ele usou uma estratégia para que ele pudesse matar o menino Jesus. Mas acontece que os magos do Oriente, eles não eram pessoas más e perceberam a estratégia de Herodes. Então, essa proposta maléfica, perversa, cuja intenção era mais profunda que as do magos do Oriente. Não sabiam que ele tinha a intenção e a sua proposta era de matar somente o menino Jesus. E como é que vai desenrolar toda esta situação? Nós temos assim, aqui, por exemplo, no meu entendimento, eu diria que eu considero melhor Herodes, ele estava no seu mais alto momento de loucura, porque ele estava com medo de perder o seu cargo quando ouviu dizer que nasceria um príncipe. Então, ele acreditou nessa profecia, em seu cumprimento, nesse plano evidente e impossível que ele teria esse conhecimento de que ele poderia matar o menino Jesus. No meu entendimento, eu considero que Herodes, ele estava agindo no seu ápice da loucura. Inclusive, acreditava que a profecia poderia vir ser a cumprir contra ele. Então, ele também não acreditava que isso poderia acontecer. Ele não poderia perder o seu cargo, porque ele era uma pessoa ambiciosa. Ele era uma pessoa que ele jamais perderia um embate. Portanto, a sensatez de imaginar que os magos haviam de estimar mais a ele do que o menino Jesus. O que ele quis dizer com isso?
que os magos iriam acreditar nele, estimá-lo, adorá-lo mais do que o menino Jesus. Então, a viagem que os magos fizeram foi longa e isso demorou um certo tempo. Então, o que aconteceu? Com essa proposta imoral, vamos dizer assim, numa linguagem moderna, que Herodes fez aos magos, que eles fossem buscar os meninos, encontrasse o lugar e trouxesse a ele para que ele pudesse adorá-lo. Porém, esse seu propósito, essa sua proposta, não conseguiu, vamos dizer assim, enganar os magos. Porém, os magos entendiam que eles deveriam proteger o Salvador e Libertador do seu povo. Porque apareceu uma estrela no céu que deram o seu direcionamento aonde Cristo ou aquela mulher, mãe de Jesus, estava dando a luz. Então, amados, o que eu tenho a dizer é que essa aparência de muito tempo antes do nascimento de Cristo, vamos dizer assim, é uma situação em que Herodes se submeteu, foi atraído ao medo de perder ao cargo. Por quê? Os magos, eles tinham que gastar muito tempo para conseguir essa viagem. Então, o que aconteceu? Então, eu creio que essa estrela que apareceu nos céus, ela apareceu bem antes de eles chegarem ao local onde Jesus havia nascido. Então, o que eu quero dizer? Que numa cidade pequena, vamos dizer assim, todos têm conhecimento do que acontece. Então, não foi fácil descobrir quem foi aquela que deu a luz a Jesus. Então, os magos, eles foram enviados a Belém, tanto, olha a estratégia que Herodes usou, ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu vá adorá-lo. Então, amados, o que eu tenho a dizer a você, que o objetivo único era matar a criança. Herodes queria descobrir onde estava o menino para eliminá-lo da face da terra. Esse era o sentimento que Herodes tinha. Era um sentimento amargo, essa afirmação que ele propôs aos magos não foi uma proposta, vamos dizer assim, boa vinda de Deus. Para isso, houve a intervenção divina para que os propósitos de Herodes não fossem concretizados. Para conduzi-los até ali, onde Maria deu a luz ao menino Jesus. O que ele fez? O que Herodes fez? Ele disse aos seus servos: afia o cutelo, dando uma malícia ao seu coração, a cor da humanidade. Tal é o costume de todos os homens malignos, quando querem ferir alguém em segredo. Finge humildade e amizade. Então, amados irmãos, Herodes nessa não levou a melhor, porque a maldade dele era tão grande que as pessoas, muitas vezes, quando tem esse tipo de maldade, estão teatralizando, estão demonstrando um sentimento que não é agradável, ódio, sentimento de recusa às pessoas e outras coisas mais que nós já conhecemos. Então, apresentar diante dos outros uma fachada. Era isso que o sentimento que Herodes tinha, apresentar um tipo que não convinha com ele, mas sim que o objetivo dele fosse concretizado, que era matar o menino. Você, quando chega em algum local, educadamente você oferece uma água, um cafezinho, uma coisa assim. E ele não fazia isso. Ele era uma pessoa de semblante e de aparência piedosa. Porém, ele não era piedoso. O objetivo dele era se livrar do menino para que o poder dele não fosse
ameaçado. Então, amados irmãos, o que eu tenho a dizer ainda é que o texto nos diz que ele fez uma promessa. Essa promessa estava só dentro dele, mas na realidade a promessa foi somente única, a busca do menino Jesus. Os magos, eles se dirigiram a Belém por ordem de Herodes, porém eles descumpriram a sua ordem porque viram a intenção que Herodes tinha de assassinar o menino. Então o que ele fez? Eles foram para o outro caminho porque descobriram que aquela criança era a luz que viria ao mundo. Então, amados, o que eu tenho mais a explicar que essa proposta do Herodes era ela maligna para simplesmente ele não perder o cargo de rei, perder o seu reinado.